Esse afetivo, ele traduz, de uma certa maneira, o espanto diante de uma experiência que seria motivadora, por exemplo, do poema. Na verdade, o que o Mário queria dizer, o que estava na tese do Mário, que eu digo que era, no fundo, o alicerce do que ele iria desenvolver ao defender a arte concreta, o que ele está dizendo é que a forma geométrica, ou seja, qualquer forma, tem uma expressão, tem uma afetividade, ela incorpora um sentimento, uma emoção. Uhum. Não importa se ela é a figura de um cavalo ou se ela é um retângulo, um triângulo. O que ele quis dizer é isso, que existe uma autonomia expressiva da forma. Ela em si contém uma expressividade, entende? Então, por isso que é da natureza afetiva da forma na obra de arte. Quer dizer, ele procurava ver a forma como expressão em si mesma, independente do que representa. Isso que era a tese dele e que deu fundamento à defesa da arte concreta. Mais tarde, na arte neoconcreta, o que se buscava não é que se discordasse fundamentalmente disso, é que o que a gente buscava era que a inventividade, a liberdade criativa passasse a ter uma importância maior do que simplesmente buscar coerência de formas que são buscar efeitos óticos. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Max Bill tem uma obra dele que era o seguinte, que ele dizia: o que eu busco nesta obra é desencadear as forças do campo visual, a energia do campo visual. Veja bem, quando o Da Vinci pinta a Mona Lisa, ele não está querendo simplesmente desencadear a força do campo visual. É claro que isso está implícito, porque quando ele bota a cor tal, quando ele bota isso, quando ele uma linha mais, ele está jogando com a energia visual que é a base da expressão pictórica. Uhum. Mas ele está mostrando uma mulher com um sorriso, aquilo ali é meio para expressar uma coisa que não se restringe à pura captação da energia visual. A pintura concreta, onde ela pega, é que ela foi virando quase uma experiência científica. E eu não estou mais interessado em pintar a mulher nua, nem vestida, eu não estou mais interessado em pintar o sorriso disso, eu não estou mais interessado em mostrar flores delirantes do surrealismo. Não, eu estou só interessado em mostrar efeitos do campo visual. Então, é uma experiência ótica. Não entra na subjetividade. Quer dizer, eu, ser humano, nascido em São Luís do Maranhão, filho de Dona Maria, não participo. Eu sou um olho como o seu olho e só. Eu sou só retina. Então, é uma arte que está a falar a tua retina. Eu digo, é pouco, nego. Eu queria o rigor, estava de acordo de buscar uma arte depurada, rigorosa, mas não pode ser só retina, cara. Então, e o que deu nessa arte? O que a arte concreta virou no futuro? Ela virou as experiências óticas de Vacharelli e de outras pessoas, que é a arte ótica, op-arte. Busca mera de efeitos, quase como ilusões de ótica. Uhum. Você está compreendendo? Então, eu queria paixão, eu queria afeto, eu queria poesia, sabe? Eu queria a noite estrelada do Van Gogh, pô. Então, a modernidade consiste em empobrecer a arte. É isso que é? Você está compreendendo? Mas veja bem, por outro lado, eu não percebia que aquele caminho não tinha volta. Aquela destruição da linguagem estética, da linguagem pictórica no cubismo,
E o surgimento de uma arte geométrica a partir dali, como depois o surgimento do dadaísmo de Marcel Duchamp a partir dali, porque você destruiu o que existia. Por isso que o Picasso, que eu contei aqui, alguns anos depois falou, nego, tem que ter uma norma. Porque ele viu que caminhava para a desagregação total. E caminhou. E a arte contemporânea é a consequência disso. O que se chama arte contemporânea é a consequência da desintegração total da linguagem. O cara abandonou a linguagem, você está entendendo? Chegou numa hora que o cara diz assim, eu vou fazer um urinol. O que é o urinol do Duchamp? Ele comprou na loja de artigos sanitários, ele não fez. Por que chama ready-made? Porque está feito. Ready-made quer dizer já feito. Eu não faço. O que significa isso? A artista não tem que fazer mais nada. A indústria faz. Você está compreendendo? Então é uma negação da arte. Compreende? Uhum. É uma negação. É claro que a pintura não ficou nisso. No mesmo momento que ele estava fazendo isso, esse ready-made, expondo isso, Morandi estava pintando as suas naturezas mortas lá na Itália. E são lindas, e são até hoje paixão das pessoas. Quem olha uma natureza morta de Morandi não acha que a arte acabou, nem que aquilo é bobagem, tá certo? Mas essa tendência do radicalismo vanguardista que nasce do cubismo vai levar à destruição da arte. E a própria Lygia Clark chegou à destruição da arte dela. Tá certo? E o Elliot Sica também. Ele não botou cocô na lata, mas botou terra dentro de vidro. Está entendendo? Compreende? Porque o negócio é que... Agora, eu vou dizer para vocês aqui o negócio. Eu saltei fora. Quando eu vi para onde ia, eu saltei fora, nego. Eu não quero me suicidar, cara. Eu quero fazer arte. A arte existe porque a vida não basta. Eu vou destruir a arte, pô. E fica o quê? E você está entendendo? Fica o quê? O Maluf? O que é que fica? Você está compreendendo? É uma bobagem, cara. Eu quero continuar ouvindo a Quinta Sinfonia, cara. Eu quero ver Tocata e Fuga. Eu quero ouvir o Tom Jobim aí criando coisas maravilhosas. Você imagina se a arte popular seguisse esse rumo. Não havia Tom Jobim. Tom Jobim é dos anos 60. Você está entendendo? Esse vanguardismo leva Joyce a escrever o Finnegan's Wake, que é um livro ilegível. É um livro que é o limite extremo da sua experiência vocabular, depois do Ulisses, em que ele mistura palavras de tudo quanto é língua, a tal ponto que, se você não souber todas aquelas línguas, não entende o que está escrito ali. E mesmo sabendo, tem que decifrar, porque mistura uma sílaba de inglês, outra é de japonês, outra é de grego, outra... Então, o resultado. Agora, vamos dizer, se a literatura de ficção tivesse seguido o Finnegan's Wake, nego, não haveria Jorge Luiz Borges, William Faulkner, João Guimarães Rosa. A literatura de ficção teria acabado, simplesmente, nego. Teria todo mundo tentando decifrar frases que ninguém entende. O Joyce, esse livro do Joyce, não sei se ainda existe, mas naquela época, existia comissões, grupos de gente nos vários países que trocavam carta um com o outro, tentando interpretar. Não, essa palavra quer dizer isso, não, quer dizer aquilo. Você está compreendendo? Então, veja, não era lido uma história, um romance, não, era decifrar um texto enigmático. Como é? Felizmente, a literatura não seguiu esse caminho. Teria destruído a literatura, como destruiu a pintura. Você está compreendendo? Então, e este é que é eu quando cito esse exemplo, para dizer o seguinte: esse vanguardismo que conduziu
ao que se chama hoje de arte contemporânea, e que já é velha, porque sabe quantos anos faz que o Duchamp botou para expor o urinol dele lá, o Fontaine, como ele chamou? Ele era um cara engraçado pra cacete. O Duchamp não era igual a esses babacas aí, não. O Duchamp era um pirado, irônico, rebelde, e que, ao mesmo tempo que ele fez o urinol, chamado, que é o ready-made, quer dizer, que implica em que a indústria faz, não precisa fazer, tá certo? A arte acabou, porque a arte é artesanal, a idade é industrial, tá certo? Mas ele foi pintar o grande vidro e levou 8 anos pintando. Como é que estava já feito? Fica 8 anos pintando? Demorou mais tempo do que o Picasso para pintar a Guernica. Você está compreendendo? E o último obra dele é Tandonnet, é a obra última que ele fez. Ele levou 20 anos para fazer. Você está compreendendo? Então, ele era contraditório. Ele, ao mesmo tempo que ele fez o ready-made, que era o urinol, ele, na verdade, tentava pintar e inventar uma obra complexa que exigia dele o trabalho que toda obra exige dos artistas, que não é milagre, é uma coisa de trabalho, de reflexão, de criação e tal. Mas sucede o seguinte, tudo isso está muito velho, nego, porque o urinol do Duchamp, em 2017, fará 100 anos, sabia disso? 100 anos. É vanguarda, 100 anos. Tá compreendendo? Então, compreende? Então, o que esse pessoal está fazendo aí é velho como a Sé de Braga. Não é novidade, não é novidade, é falta de imaginação. Está compreendendo? É falta de imaginação. Se surgir uma arte nova que não seja pintura, eu aplaudo, porque o que é novo e criativo me fascina. Mas besteira não. Cocô na lata não me fascina, nego. Não há, eu duvido, pode vir o maior teórico do mundo, falando alemão ou grego, que ele já não me convence de que cocô na lata é obra de arte, cara. Eu não sou débil mental, não é porque eu nasci no Maranhão que eu sou débil mental, cara. Sabe? Só a Europa entende das coisas. Que é isso, né? Isso já era. Não tem nada. Está compreendendo? Então, esse é o problema. Desculpa, eu fiz outra conferência. Não, mas é exatamente isso. Mais um pouquinho explorando, será, Goulart, que dá para você... Nós acompanhamos, né, as polêmicas da Folha de São Paulo, onde você exatamente falava sobre o neoconcretismo e o concretismo. Eu queria que você atualizasse isso para o público, e a gente conversou isso em sala de aula, a respeito dessas questões, e gostaria também, assim, que você trouxesse de novo aqui, uma vez você trouxe isso para nós, num outro público, dizendo que a arte concreta, ela, afinal, é abstrata. Né? Eu queria que você tocasse nessas duas questões para nós. O pessoal fica irritado comigo, porque não é piada, eu não vivo fazendo piada. Veja bem, por que eu digo... Escute aqui. Hegel diz o seguinte: concreto é a soma de todas as determinações. Eu vou traduzir isso para vocês do contexto que eu tive. Significa o seguinte: o gato não existe. Alguém já viu o gato? Não. Você conhece o gato siamês que ele tem lá na casa dele, a gatinha siamesa que eu tenho na minha casa. Está vendo? Quanto mais eu digo, essa gatinha que tem na minha casa foi a Adriana Calcanhoto que me deu de presente. Quanto mais eu falar, mais concreto ela fica. Está certo? Quanto mais, quando Hegel diz, concreto é a soma das determinações, ele quer dizer, é isso. Quanto mais eu qualifico, quanto mais eu defino, quanto mais concreto fica. Está certo? Mas quando eu digo lastro, castro, rastro, pasto, não é concreto, é abstrato. Não tem o discurso. O que dá concretude é o discurso. Está certo? O que dá concretude é o discurso. Porque é através do discurso que eu digo, este gato que está aqui no meu sofá,
eu ganhei de fulana, de tal, dos anzóis, ele tem tal idade, ele faz isso, ele é isso. E quanto mais eu falo dele, mais concreto ele é. Porque mais qualificações eu dou, mais informações eu dou. E mais você, então, tem a possibilidade de entender o que é aquilo. Agora, quando eu digo o gato, não existe, é abstrato. O gato é abstrato, é o que se chama em filosofia, é um universal. Assim, homem, não existe homem, existe aquele homem, este homem, não existe. Cada pessoa tem uma biografia, tem uma história, tem uma coisa. Agora, o homem não tem história nenhuma, é simplesmente um universal, uma categoria universal, abstrata, consequentemente, tá certo? Então, aí o nego fica chateado. Pô, mas é verdade. Agora, então, a poesia concreta devia chamar a poesia abstrata. Por quê? Quando eu falo, acho, eu mesmo, mar azul, marco azul, é abstrato. É abstrato. Entendeu? Por quê? É genérico. Sem o discurso, fica abstrato. Só o discurso permite a reflexão. Nenhuma poesia terá densidade sem o discurso. Eu, que sou um dos criadores da poesia concreta e da poesia neoconcreta, até da poesia espacial, sou obrigado a reconhecer isso. Sem o discurso, não há reflexão, consequentemente, não há profundidade, não há densidade. O que dá a densidade, porque tudo é inventado. Os significados estão na linguagem, o significado não está no ar. Já viu algum significado voando como mosca? Não. O significado está na linguagem. O significado da música está na música. O significado da poesia está no poema. O significado da pintura está no quadro. E são intraduzíveis entre si. O que a pintura diz, a música não diz. O que a música diz, a poesia não diz. Tá certo? Porque os significados são inerentes às linguagens. Não pode traduzir. Eu só posso dizer em música o que a música diz. Eu não posso dizer com palavras o que a música diz. Eu posso me referir, eu posso tirar ilações, mas não é a música. A Quinta Sinfonia eu só entendo ouvindo. Não porque fulano diz um discurso, faz um discurso sobre a Quinta Sinfonia. Pode ser interessante, mas para eu conhecer a Quinta eu tenho que ouvir. E vocês repararam que a arte contemporânea tem que ter sempre um texto do lado explicando? Porque ela não significa, você não é nada. Você está compreendendo? Tem que ter um texto explicando. Mas A Noite Estrelada não precisa de texto. Um quadro de Mondrian não precisa de texto explicando ele. Um quadro de Da Vinci não precisa de texto. Como um poema do Drummond não precisa de ser explicado. Você lê. Se alguém quiser escrever e tirar novas ilações, o poema gera novos pensamentos, novos poemas, não, tudo bem. Agora, basta ler o poema que ele está te dizendo o que é. Entendeu?